Então a gente está num domingo que antecede aí a comemoração do Natal. E chega essa época do ano, nós falamos muito sobre o Natal, nós falamos muito sobre esse momento, mas nós precisamos, não só nessa época, mas aproveitando a oportunidade dessa época, de fato, trazer à memória o que esse momento significa, o que isso traz para nós. E o Natal, nós comemoramos e celebramos o nascimento do nosso Salvador. E como diz o autor de Hebreus, tudo aquilo que era lá atrás, Jesus Cristo ele veio cumprir. Aquilo que o Antigo Testamento revelou, o Novo Testamento traz o cumprimento dessa revelação em Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o cumprimento da lei, superior à lei. Jesus Cristo que é o sacerdote perfeito, aquele que não precisa fazer sacrifício por si próprio, como os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam fazer. E Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Uma vez imolado, uma vez morto na cruz, não há mais necessidade de um novo carneiro, de um novo sacrifício. Mas o sacrifício perfeito é Jesus Cristo. E o Natal comunica isso para a gente. Comunica que Jesus Cristo veio cumprir a lei. Jesus Cristo veio ser o nosso Salvador de fato. E o texto que o Senhor colocou no coração nosso nessa manhã para trazer essa mensagem é o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo até o versículo 14. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Ó Deus amado, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado a Deus por essa revelação plena, preciosa, que alcança os nossos corações. Agora nesse momento, ó Deus, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a entender ainda mais aquilo que está aqui revelado na Tua palavra. Senhor, diminua a mim, mas que o Senhor seja a única voz a ser ouvida aqui nesta manhã, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Engraçado que esse evangelho aqui é o único evangelho dos quatro que não começa com Jesus histórico, mas ele traz
a palavra verbo. Jesus é apresentado aqui como um verbo por João, e isso tem um propósito. E entender o significado do logos, do verbo, é fundamental para entender o Evangelho, as cartas de João, todo o contexto aqui. E o logos, a palavra, ela era muito conhecida na literatura grega, na filosofia grega, porque eles imaginavam a razão como fonte abstrata daquilo que coordenava em harmonia e toda a ordem no universo. Então, para os gregos, a razão, a lógica, era aquilo que, de forma abstrata, uma força que coordenava tudo que existe de forma harmônica. Então, João sabia o que estava no pensamento ali helenístico daquela época. Os estoicos também tinham essa ideia de que o Criador, ele tinha uma razão divina que provocava o crescimento natural disso, né? E Filo de Alexandria, ele, conhecido na época, ele utilizava essa ideia dos estoicos justamente para mostrar que a razão, a gnose, era o instrumento pelo meio do qual o universo havia sido criado. Sem contar as heresias gnósticas daquele tempo, daquele momento, onde consideravam a matéria má, o espírito bom. A heresia ariana, que dizia que Jesus Cristo era a criação de Deus, a primeira criação, a criação mais plena. Isso era uma heresia. E João tinha isso em mente. Só que João traz a ideia do logos e traz a ideia do verbo diferente do que todo esse povo pensava. Diferente do que esse povo pensava, para João, o verbo era uma pessoa, e a gente vai ver isso no texto. Para João, ele era pré-existente a tudo que foi criado, diferente daquilo que Filo pensava, daquilo que os gregos pensavam. E o mais escandalizador de tudo, esse verbo encarnou, o Natal, aquilo que nós celebramos. Para João, isso é confirmado. Mas não só isso, pegando o mundo helenístico, pegando o mundo filosófico daquela época, o próprio mundo judaico ajudava e ajudou a João trazer a ideia do verbo. Porque se nós formos lá em Provérbios 8, 22, a gente vai ver que essa literatura de sabedoria, ela fala para nós sobre a atividade criativa da palavra de Deus. Provérbios 8, 22 fala assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui está falando sobre a eternidade da palavra, da sabedoria de Deus, né? E aí no versículo 30, pulando lá, fala: então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. A palavra de sabedoria já trazia essa ideia do logos, da palavra da criação, mas mais do que isso, se a gente voltar lá no Gênesis, a palavra de Deus, haja luz, haja firmamento, a palavra criativa de Deus, o logos. E João traz essa ideia, ele traz essa ideia e mostra para a gente. E o propósito de João, no seu evangelho, ele mesmo descreve, que é revelar Jesus Cristo como divino. João 20, 31, e eu queria ler também com vocês, porque é importante, não é importante o que eu falo, mas é importante o que a palavra fala. João 20, 31, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, João descreve o seu evangelho, João escreve tudo que está aqui para mostrar que Jesus é o Messias, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que se fez carne, que habitou no meio de nós. Então,
Jesus é tão importante para João que na literatura, a fonte que buscou e pesquisou, mostra que João utiliza o nome de Jesus aqui no seu evangelho 237 vezes. No evangelho de Mateus, o nome de Jesus, o segundo mais falado, aparece 150 vezes. No evangelho de Lucas, 89 vezes. De Marcos, 81 vezes. Agora, falando de Paulo, todas as suas epístolas, as suas cartas, Paulo fala de Jesus 213 vezes. Então, só por aí nós conseguimos notar a ênfase que João quer dar aqui no Evangelho sobre Jesus Cristo, sobre o Verbo encarnado. E assim, a paixão de João, o discípulo amado, era contar para o mundo sobre Jesus. E aí, aqui ele escolhe 7 milagres que são chamados de sinais, para poder narrar isso mais próximo para a gente. A água transformada em vinho, lá no capítulo 2. A cura do oficial do rei, de longe, no capítulo 4. A cura do paralítico lá de Betsaida, 38 anos paralítico, do capítulo 5. A multiplicação dos pães e dos peixes, né? A matéria sendo multiplicada. Jesus andou sobre as águas. Ele curou um cego de nascença. E esta cura aqui, ela remete a uma profecia onde os rabinos ali se reuniram e criaram algumas normas para identificar o Messias. E olha que tudo aquilo se cumprindo e ainda assim eles não conseguiram enxergar. E uma dessas normas era que o Messias deveria curar um cego de nascença, lá de Isaías 35, e Jesus curou um cego de nascença. E Jesus tem poder sobre a morte, ele ressuscita Lázaro. 7 sinais que João escolhe ali dos milagres, dentre tantos que Jesus fez, para mostrar que Jesus é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus. E mais do que isso, João utiliza a expressão do eu sou, o Javé, o Jeová, o Deus do Antigo Testamento, o nome de Deus. João fala, eu sou o pão da vida, no capítulo 6, eu sou a luz do mundo, capítulo 8, eu sou a porta das ovelhas, e quem entra por mim será salvo. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a videira verdadeira. Então João está ali de fato preocupado, querendo mostrar que tudo aquilo que o mundo estava dizendo, aquelas heresias, nada daquilo tinha razão. Mas Jesus estava preocupado em mostrar, João estava preocupado em mostrar Jesus como o verdadeiro Messias, aquele que era divino. E ele começa falando que no princípio era o Verbo, aqui no seu prólogo, ou seja, no princípio, que nos leva lá a Gênesis da criação. Se no princípio era o Verbo, isso quer dizer para nós que o Verbo não foi criado, todas as coisas foram criadas, mas no princípio já existia o Verbo. No princípio o Verbo estava lá. Ele não existiu, ele continua existindo. Então, esse Verbo que é Jesus Cristo, ele é eterno, é autoexistente. É a primeira mensagem que João traz aqui, dissolvendo todas aquelas heresias. E ele continua e fala que esse Verbo estava com Deus. E aqui ele entra mais profundo, aqui ele entra numa segunda característica de Jesus, a pessoalidade de Jesus. E a expressão aqui mostra como se ele tivesse face a face com Deus, mostrando que Jesus é uma pessoa, e Jesus estava ali com Deus. E não é aquela ideia de 3 deuses, não, é um mesmo Deus,
outra pessoa, três pessoas, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Filho, os mesmos atributos, Deus de Deus, a mesma essência, o mesmo poder pessoal. Então esse verbo ele é eterno, e esse verbo é pessoal. E aí ele fala, esse verbo era Deus. E ele conclui no primeiro versículo dizendo, esse verbo é divino. E aqui, essa característica é muito mais do que um simples adjetivo. Isso aqui é deidade. Ele está dizendo, não, Jesus é Deus. Jesus não tem uma característica de ser divino, porque isso é algo especial em Jesus. Muitas vezes a gente usa essa palavra, né? Olha como que isso é divino, de forma a empregar o adjetivo àquela coisa. Mas aqui não é um adjetivo, aqui é a essência do verbo, eterno, pessoal e divino. E aí, ele volta a frisar que esse verbo estava no princípio com Deus. Ele volta a frisar tudo que ele falou no primeiro. No princípio, eterno, presente com Deus pessoal, lá no princípio. E ele vai e diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, Jesus que nós celebramos aqui no Natal, o Deus que encarnou, o Deus que veio habitar conosco, estava no princípio não de forma passiva, mas criando tudo isso que nós desfrutamos nos dias de hoje. Ele foi o Criador, o agente da criação. Paulo, lá em Colossenses 1,16, ele vem de novo frisar isso para a gente. Ele fala assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, ou seja, Paulo está aqui ratificando, confirmando tudo aquilo que João está dizendo aqui no seu prólogo. A palavra de Deus ela é perfeita porque ela não se contradiz, ela se completa. Ela ajuda a que nós possamos buscar o nosso entendimento e criar as raízes profundas. E como que isso é importante para nós entender e firmar isso no nosso coração. Porque heresias, conceitos mundanos surgem a todo momento. É só vocês pegarem o YouTube, tem salada de fruta de qualquer jeito aí sobre o Evangelho. Pessoas que se dizem membros de igrejas tradicionais, deturpando essa palavra, com um propósito simplesmente de satisfazer o seu ego, de encher os templos, talvez os próprios bolsos, de buscar a autorrealização pessoal, de dizer que está num templo recheado de gente, que prega para milhões de pessoas, que no seu canal tem milhões de seguidores, mas prega heresia, prega mentira. Então é importante entender tudo isso aqui para que nós não caiamos nessas heresias como naquele tempo já existia e continua existindo no tempo de hoje. E é interessante que João ele continua dizendo que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, ou seja, Jesus Cristo tinha vida própria e sem Jesus não é possível ter vida. Ele era a luz dos homens, ou seja, o nosso Salvador. E ele vai falar lá no final que aqueles que o recebem são tidos como filhos de Deus. Ou seja, esta luz que transmite, que emana a luz ao homem. É interessante uma mensagem de pastor Hernandes sobre essa mesma perícope. Pastor Hernandes ele traz uma ilustração sobre o sol e sobre a lua.
E ele fala assim: o sol brilha porque tem luz própria. E a lua brilha porque a lua reflete o brilho do sol, a luz do sol. E Jesus Cristo é o sol, que tem luz própria, que tem vida própria. E nós, como lua, só podemos brilhar se refletimos a luz que vem de Jesus Cristo. Então é essa luz que dá vida, a luz que resplandece nas trevas, e onde as trevas não prevalecem contra elas. Aonde chega esta luz, não tem trevas que possa detê-la. Uns dias atrás, eu fui convidado a estar num meio, e nesse meio, no mundo espiritual, havia presença de trevas. Quando eu cheguei, eu automaticamente fui tomado de um mal-estar súbito, mas de repente, a luz que habita em mim, porque eu tenho Jesus Cristo, dissipou aquelas trevas. E aquilo que eu fui naquele local para cumprir, para a glória de Deus, eu cumpri. E assim não importa as trevas aonde vocês estejam, aonde nós estejamos, não importa a dificuldade que nós passemos, nós podemos crer que se nós estamos com Jesus Cristo, aonde nós estivermos, vai ter luz. Porque nós não brilhamos de nós mesmos, mas nós brilhamos a luz que resplande daquele que emana a luz, daquele que é a fonte de luz, que é Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo, falando sobre João Batista. Houve um homem enviado por Deus, ou seja, Deus enviou, aquilo era necessário, e era necessário para que testemunhasse, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem crer por intermédio dele. Ou seja, era necessário que depois de 400 anos de silêncio profético, onde a palavra não estava sendo revelada, falada, havia um silêncio, viesse aquele que pudesse testificar o que viria após ele, que seria muito maior do que ele. E João dá testemunho disso, João fala sobre isso, João presenciou o Espírito Santo através da pomba pousando em Jesus Cristo ali no momento do batismo. E isso está na profecia. Então João era apenas a testemunha. E o apóstolo João quer enfatizar isso aqui, quer mostrar. E nós também precisamos entender o nosso papel. Assim como João Batista era apenas a testemunha, ele não poderia quiser ser mais do que Cristo, porque fora até ele perguntar: quem é você? É Elias, é um dos profetas e tal. Ele poderia ter falado, se autoinflado, não, eu sou o Messias. Mas ele não, ele cumpriu a vontade, ele cumpriu o desígnio de Deus. E nós precisamos entender isso, nós temos um papel, nós temos dons. Os dons, eles são distribuídos a cada um de nós, e esses dons a cada um de uma forma específica. E nós precisamos utilizar esses dons da forma que Deus nos dá. Se a uns é de palavras, se outros é de ensino, se outros é de exortação, se outros é de música, o que for. Nós precisamos usar e usar dentro daquilo que o Senhor colocou para nós. E aí, ele fala que essa luz, ela ilumina o mundo e todo homem. Como eu já disse aqui, aonde a luz chega, não há trevas que prevalece. E ele continua dizendo que esse verbo, que era Jesus Cristo, estava no mundo, e o mundo que foi feito por intermédio dele, não o conheceu. E não o conheceu foi por falta de milagres, por falta de evidências, mas por simples ignorância pessoal.
porque tudo estava dando testemunho, revelando ali. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós falamos tanto de Jesus, nós dissemos tanto, nós estamos aqui adorando, tal, falando do Natal, mas será que nós de fato conhecemos esse Jesus? Será que de fato nós honramos esse Jesus com a nossa própria vida, com o nosso testemunho? Jesus Cristo falou, não adianta você falar Senhor, Senhor, ei, apartai-vos de mim, não conheço, nunca te vi. Não adianta eu só falar de Jesus, eu só dizer que Jesus é Senhor e Salvador. Eu preciso, através da minha vida, mostrar que Jesus de fato é o meu Senhor e meu Salvador. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque lá atrás, as pessoas não conheceram esse Jesus. E nós podemos estar falando de um Jesus que a gente de fato não conhece. E aí a gente deixa de viver isso. Isso é muito sério, porque a gente vai ver aqui o quanto isso é sério. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. O povo ali, que foi criado lá, o Senhor formou 75 pessoas que entraram no Egito, 2 milhões que saíram, uma nação, um povo formado, propriedade exclusiva de Deus. Esse povo não reconheceu o seu Salvador. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Estão vendo aqui como é importante reconhecer verdadeiramente o Senhor Jesus? Porque se de fato nós reconhecermos Ele, nós vamos ser feitos filhos de Deus, vamos ter o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas crer verdadeiramente, não simplesmente por palavra, por assim dizer, por forma de expressão. Nós precisamos demonstrar com a nossa vida, com os nossos atos, com os nossos gestos, que nós cremos em Jesus, que nós confessamos ser Ele o Salvador, o Verbo encarnado, o Verbo eterno, pessoal e divino, que veio para nos salvar. João fala aqui no versículo 29, o testemunho de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, eu e você, se não fosse Jesus Cristo, nós estávamos debaixo da ira, nós estávamos desgarrados, não tinha como nós termos relacionamento com Deus se não fosse através do Salvador. Estaria sobre nós a ira de Deus, mas Jesus Cristo veio nos reconciliar, Jesus Cristo veio trazer a sua paz, Jesus Cristo veio, falando aqui o texto mais para frente, e a gente vai falar disso, veio cheio de graça, veio cheio da verdade, não cheio da ira de Deus. Ele veio comunicar o amor de Deus para nós, Ele veio nos trazer a verdade que nos liberta do pecado. Esse é Jesus Cristo, este é o Verbo que João está apresentando aqui. Está falando, não ignoreis. E João entra numa doutrina muito importante aqui, e fala que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, ser filho de Deus não é eu dizer assim, agora a partir de hoje eu declaro que eu sou filho de Deus. Não é isso. Não é da minha vontade carnal de dizer, mas também não é da vontade de homem dizer assim, o Eliseu, eu, Augusto, declaro agora que você é filho de Deus. Também não é isso. Também não é isso. E também não é hereditário, sabe? Porque eu nasci de novo. O meu filho também
tem a hereditariedade e vai receber esse novo nascimento porque eu nasci de novo. Não é assim. Ele precisa nascer de novo também. Não se comunica dessa forma. Mas a todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor, Ele dá o poder de ser feito Filho de Deus. E João vai descortinando isso. E ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra, habitou, ela também é muito importante. Porque a tradução dela tem a ideia de tabernacular. E tabernacular nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo que ficava no meio do povo. Ou seja, esse Verbo eterno, ele não veio de forma simplesmente temporária, não, ele veio tabernacular em nosso meio. Ele veio caminhar conosco, ele veio sofrer a nossa dor, ele veio nos auxiliar, ele veio curar as nossas feridas, ele veio nos auxiliar, ele veio nos salvar, ele veio habitar, tabernacular, isso é muito mais profundo. Ele habitou com nós, em nós, cheio de graça e de verdade. É como eu falei, ele veio com a graça, com o favor imerecido de Deus para nós. Ele veio comunicar a verdade que nos liberta do pecado, que nos tira do império das trevas e que nos dá a vida. Esse é o Verbo que nós celebramos no Natal, Jesus encarnado. Oh, glória a Deus por isso, meus irmãos. Que alegria é saber que o Verbo encarnou, que alegria é saber que esse Verbo veio trazer luz à vida, aos homens, através da verdade da sua palavra, e nos libertar do pecado, e nos reconciliar com Deus, de tal forma que a ira de Deus não estaria mais sobre nós, mas sim a sua graça e a sua misericórdia. Este é o Verbo eterno que habita no meio de nós, cheio de graça, cheio de verdade. E aí nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, ou seja, glória de Deus. Ele se manifestou cheio e na totalidade dos seus atributos. Na palavra também do pastor Hernandes, ele diz que a glória não é um único atributo de Deus, mas sim a somatória de todos os seus atributos: justiça, misericórdia, onipotência, onisciência, onipresença, toda a sua essência. Glória de Deus. Ele veio cheio da sua glória. Ele não veio parcialmente, não. Ele veio cheio, com toda a sua glória, habitar no meio de nós, fazer os prodígios que fez, nos salvar, nos libertar. E é esse Jesus que nós devemos celebrar. O Natal comunica isso, o Natal revela para nós isso. E nessa manhã, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para que nós pudéssemos trazer isso à memória novamente, o significado verdadeiro do Natal. E se porventura, meu irmão e minha irmã, você não tinha consciência plena desse Verbo encarnado, se você não tinha consciência plena, talvez você foi até já batizado, mas você não tinha consciência plena da sua salvação em Cristo Jesus. Nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa comunicar ao seu coração e testificar essa realidade do Verbo encarnado, o Verbo Salvador, que é Jesus Cristo, aquele que tem o poder de nos fazer filho de Deus. Esta manhã é a oportunidade de nós relembrarmos isso, mas também é a oportunidade daquele ou daquela que ainda não tinha certeza da sua salvação, se entregar plenamente. Você que nos acompanha em casa, você que está aqui presente no templo, a sua vida diante do Senhor Jesus.
E eu queria te convidar a ficar em pé nessa hora. A todos vocês aqui presentes, não só a esses que estão sendo tocados, a todos vocês, para que nós possamos junto, nesse momento final de culto, nesse momento final da exposição da palavra, levarmos a nossa oração a Deus, no momento de adoração, de gratidão a Deus pela sua encarnação, pela sua habitação no nosso meio, e pela palavra de Deus que é revelada, nos comunicada através do teu evangelho, de toda a palavra do início ao fim, que nos dá a vida. E essa vida é Jesus Cristo. É através dele que nós somos salvos. Ele é o vivo, o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra nessa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos exorta, o Senhor comunica aos nossos corações a tua verdade, Pai. E eu quero nessa hora, Deus, apresentar diante do Senhor aquele ou aquela que foi tocada pelo Espírito Santo do Senhor nessa hora. E o Senhor conhece, e o Senhor sabe o mais íntimo do coração. Toma essa vida, Senhor. Começa nela uma nova obra. Começa nessa vida, Senhor, o agir do teu Espírito Santo e santifica a cada dia, para que juntos possamos desfrutar, ó Deus, das maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. E queremos, como igreja do Senhor reunida nessa hora, queremos como igreja do Senhor, nesse momento final de culto, agradecer ao Senhor, bendizer o teu santo nome, porque o Senhor nasceu, porque o Natal aconteceu, e o Natal é a encarnação do Verbo, o Verbo eterno, pessoal, divino, o nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai. Habita sempre conosco, caminha conosco, fortalece-nos, ó Deus, a cada dia na nossa caminhada e ajuda-nos, ó Deus, a ser de fato a luz do mundo, que reflete a luz maior, que emana como fonte de luz eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Faz isso, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória. E assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.